É hoje que tudo se define. Você vai descobrir quem será o primeiro finalista do Bom de Bíblia Teen nesta temporada. Será o Levi, que vem de Fortaleza, tem 13 anos e no momento tem 1.550 pontos? Ou será o Pedro, que tem 13 anos também, vem do Rio de Janeiro e no momento tem 1.400 pontos? 150 pontos separam esses dois bons de Bíblia, hein? Será que o Levi continua à frente? Será que o Pedro tenta uma aproximação, um empate ou até uma virada? Tudo isso a partir de agora. Lembrando que no programa de hoje a gente tem a roleta bíblica onde eles falam versos bíblicos de cor. E eu quero te lembrar que 150 pontos é o valor exato de um verso bíblico correto nessa prova. Então, tudo pode acontecer por aqui. Fique de olho, eu vou fazer 30 segundos de intervalo. Na volta, eu começo com as perguntas aqui e hoje você descobre quem será o primeiro finalista do Bom de Bíblia Teen. Fique ligado, 30 segundos, eu volto já. Bom de Bíblia Teen de volta no quarto e último dia da semana de semifinal entre o Levi e o Pedro. No momento, 150 pontos separam esses dois bons de Bíblia. O Levi tem 1.550 pontos e o Pedro 1.400. E hoje, a partir de agora, você descobre qual desses dois será o primeiro finalista. Muita emoção, muitas perguntas e olha, muito conhecimento bíblico para você também, porque aqui você aprende bastante sobre a palavra de Deus de maneira dinâmica e divertida e também com muita emoção, viu? E você aí de casa, tá tudo tranquilo? Olha, se você não tem os batimentos cardíacos em dia, sugiro você tomar uma aguinha, respirar bem aí, tomar um suquinho de maracujá, porque o programa de hoje, olha, vai te garantir fortes emoções, porque agora, a partir de agora no programa de hoje, a gente descobre qual desses dois adolescentes vai ser o primeiro finalista desta temporada. Então, se segure na cadeira, pegue a sua Bíblia, pegue um suquinho de maracujá também, que é bom, que a gente vai começar aqui a estudar os livros de Daniel e Apocalipse. Lembrando, todos os dias vocês têm direito a 2 perguntas que vêm destas 4 cartas. E hoje eu começo com o Levi. Levi, pergunta na tela valendo 100 pontos. Vamos para o livro do Apocalipse. Quem João ouviu responder, abre aspas, sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Quem respondeu isso e João ouviu foi, opção A, o altar, opção B, uma grande multidão, opção C, os santos anjos ou opção D, a terra. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Levi. Eu vou de opção A, o altar. O altar respondeu, você acha? Sim. O livro do Apocalipse tem várias situações ali, às vezes tem chifre falando, tem não sei o que lá. Então, nesse caso, você acha que foi o altar que falou? Sim. E a resposta dada pelo Levi, opção A, está. Tá certo, Levi, é isso mesmo. O altar é quem respondeu e isso está registrado em Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 17. Faz 100 pontos e acumula 1.650 pontos no placar. Agora é com você, Pedro. Pergunta na tela valendo 100 pontos. Qual das 7 pragas foi lançada sobre o sol e foi dado poder para queimar os homens a ponto deles começarem a amaldiçoar o nome de Deus? Foi a segunda, a quarta, a quinta ou a 7ª praga? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Pedro. Opção B, quarta. Quarta praga. Tá seguro disso? Tô. Ontem, se eu não me engano, você respondeu que a 3ª praga era dos rios e fontes das águas convertidos em sangue. A quarta você acha que tem a ver com o sol, é isso? Bom, ontem ele acertou a 3ª praga. Eu apostaria que ele acertou essa daqui também. E a resposta dada pelo Pedro está...
Certíssima, Pedro. É a quarta praga e isso se encontra em Apocalipse capítulo 16, versículos 8 e 9. Faz 100 pontos e acumula 1.500 pontos no placar, o Pedro. Mais uma pergunta para você, Levi. Vamos lá. Pergunta na tela. Olha, tem a ver com as pragas também. Onde foi derramada a quinta praga? Opção A, sobre o trono da besta. Opção B, sobre o céu. Opção C, sobre o mar. Ou opção D, sobre a terra. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Levi. A quinta praga foi derramada sobre o trono da besta. Tá seguro da resposta? Sim. Esses dois estão muito afiados. Eu acho que ele deve ter acertado. Se eu não me engano, a produção até pode tirar dúvida para mim. Acho que nessa semana eles não erraram nenhuma de Daniel e Apocalipse. E a resposta dada pelo Levi está... Tá certo, Levi, é isso mesmo. Sobre o trono da besta foi derramada a quinta praga e isso se encontra em Apocalipse 16, 10. Faz 100 pontos, acumula 1.750 pontos no placar, o Levi. E a produção está me dizendo que realmente eles não erraram nenhuma pergunta sobre Daniel e Apocalipse nesta semana até este momento. Vamos lá, Pedro. Pergunta na tela, valendo outros 100 pontos. Ainda vendo algumas das pragas do Apocalipse. De acordo com o texto bíblico, qual o peso estimado das pedras de granizo que caíram dos céus na sétima praga? Lembrando que a gente está usando a nova versão internacional que já dá esse peso em quilos. Algumas versões vão usar outras medidas que são do passado e foram escritas originalmente por João. Opção A, 30 quilos, opção B, 35 quilos, opção C, 40 quilos, opção D, 50 quilos. Não interessa qual era o peso delas aí, qualquer uma dessas é bem pesado. Mas qual é o peso correto de acordo com o Apocalipse, valendo 100 pontos? 30 segundos, Pedro. Letra B. Letra B, 35 quilos. Tá seguro disso? E a resposta dada pelo Pedro está em Apocalipse 16, 21. Diz assim: caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Tá certo, eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. E inclusive aqui na Bíblia do Desbravador, embaixo diz que no grego, a linguagem original escrita por João diz que o peso delas era de 1 talento. Então 1 talento seria o equivalente aí a 35 quilos. Faz 100 pontos o Pedro e acumula agora 1.600 pontos no placar. E olha, se você aí de casa quiser saber tudo sobre o Apocalipse e também sobre Daniel, que é outro livro que nós estamos estudando aqui no Bom de Bibliatim, eu convido você a pedir o seu guia de estudos do livro do Apocalipse e também o guia de estudos do livro das profecias de Daniel. É isso mesmo, para você saber tudo sobre as profecias do Apocalipse e Daniel, peça já o seu de graça. Aproveita que eu vou fazer um rápido intervalo, peça o seu por meio do WhatsApp que aparece aí na sua tela e você vai saber todos os detalhes sobre as pragas do Apocalipse, tem a ver as igrejas do Apocalipse. Ali no livro de Daniel tem alguns animais que aparecem vindo da terra, vindo do mar, enfim, tudo isso e muito mais você descobre de graça pedindo agora o seu guia de estudos de Apocalipse e Daniel. Peça agora por meio do número que aparece na sua tela. Aproveita o intervalo e peça já o seu presente. Com alegria enviaremos para sua casa. Eu vou fazer um rápido intervalo e na volta nós teremos as perguntas do verdadeiro ou falso, a roleta bíblica e a definição de qual desses dois adolescentes bons de Bíblia é o primeiro finalista dessa temporada. Fique ligado com a gente, eu volto em instantes aqui no Bom de Bibliatim. Estamos de volta com a definição do Bom de Bibliatim, primeira semifinal. Agora, nesse bloco, a gente descobre qual dos dois aqui vai para a final. Será o Levi, que está à frente no momento com 1.750 pontos, ou será o Pedro, que tem 1.600 pontos e está tentando uma virada? Você vai descobrir ao final desse bloco qual deles será o primeiro finalista. Lembrando que quem vencer esta temporada do Bom de Bibliatim ganha como prêmio
Um ano de educação adventista totalmente pagos em qualquer unidade da educação adventista do Brasil. É isso mesmo. Então, vamos ver qual desses dois avança para a final. Lembrando que se você quiser saber mais da educação adventista, acesse educaçãoadventista.org.br e aí você vai saber um pouco mais desse método de ensino, dessa rede de ensino e também qual é a escola ou colégio adventista mais próximo da sua residência. E o segundo colocado dessa temporada também ganha um grande prêmio. R$2.000 em compras no site da CPB, a Casa Publicadora Brasileira, a editora de livros que publica a Bíblia do Desbravador, que é a Bíblia oficial do Bom de Bibliatim, mas lá tem vários livros sobre temas bíblicos, sobre temas da natureza. Acesse cpb.com.br e você vai descobrir mais sobre as publicações desta editora. Muito bem, vamos então agora às perguntas de verdadeiro ou falso. Lembrando, vocês dois ainda têm direito a 2 ajudas, não usaram nenhuma. Começo com você, Levi. Afirmação na tela valendo 100 pontos. No livro de Daniel, tem uma citação que diz, abre aspas, então o rei do norte virá e construirá rampas de cerco e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir, mesmo as suas melhores tropas não terão forças para resistir. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Levi. Eu vou pedir uma ajuda. Ok, vamos ver qual ajuda sai para o Levi. E a ajuda que o Levi tirou foi consultores da Escola Bíblica. Vamos chamar aí Maiara Costa mais uma vez para nos ajudar na resposta aqui para o Levi. Então, pode entrar, Maiara. Muito bem. Maiara Costa entrando mais uma vez. Última participação aqui dessa semana, né, Maiara? Menino, é a última, né? É a última participação. Muito bem. Maiara, a dúvida do Levi é que é a seguinte. No livro de Daniel tem uma situação que diz, né? Então o rei do norte virá, construirá rampas de cerco, etc, etc. Essa afirmação, de acordo com o livro de Daniel, ela é verdadeira ou ela é falsa? Olha, das muitas coisas que ele faria, e aí para quem lê o capítulo 11 vai perceber que vai ter ali uma grande alternância, né, no poder, mas sim, é verdadeiro. Não tem pegadinhas. Não. Então é verdadeiro, Levi. Vai com ela? Sim. O capítulo 11 já é difícil demais para ter muita pegadinha. Olha, né? é verdade. Eu já ouvi dizer que o capítulo mais difícil de Daniel seria o capítulo 11. O capítulo 11 e o do Apocalipse seriam as trombetas, né? Ah, ok. Muito bem. E a resposta dada pelo Levi com a ajuda da Maiara Costa, especialista em coisas difíceis, está correta. É isso mesmo. Em Daniel 11:15 diz exatamente o que está escrito aí nessa afirmação. Faz 100 pontos o Levi e acumula agora 1.850 pontos no placar. Maiara, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Tamo junto, amigo. Agora a pergunta para você, Pedro. Afirmação na tela valendo 100 pontos. É em Daniel que encontramos essa informação, abre aspas. O invasor fará o que bem entender. Ninguém conseguirá detê-lo. Ele se instalará na terra magnífica e terá poder para destruí-la. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Pedro. Tenho quase certeza aí, 99%. Que é verdadeiro ou que é falso? Verdadeiro. Mas Verdadeiro. Tenho ajuda, então. Ok, ele tem ajuda, vai usar, mas ele acha que é verdadeiro. Tem um 1% ali que você quer tirar a dúvida só para garantir, né? Tem direito à ajuda, então vai usar. E ele tirou biblia.com.br. Terá aí 30 segundos para fazer a busca. Pode fazer a busca aí. Pedro, já selecionou o livro de Daniel? Tudo certo? 30 segundos valendo. Será que em Daniel tem essa informação mesmo? O invasor fará o que bem entender, ninguém conseguirá detê-lo. Ele se instalará na terra magnífica e terá poder para destruí-la. Já achei. Já encontrou? E aí, vai de verdadeiro ou vai de falso? Verdadeiro. Então ele acha que não tem pegadinha não, que é isso mesmo.
E a resposta dada pelo Pedro está... Tá certa, Pedro, é isso mesmo. Não tem pegadinhas. Em Daniel capítulo 11, versículo 16, sequência do que a gente acabou de ver aqui com o Levi, diz exatamente isso. Faz aí 100 pontos o Pedro e agora ele acumula 1.700 pontos no placar. Dá para mais uma rodada de verdadeiro ou falso, produção? Então vamos lá, mais uma de verdadeiro ou falso para você, Levi. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Em Daniel, encontramos a profecia de que o Reino do Sul fará uma aliança com o Rei do Norte e lhe daria a filha em casamento a fim de derrubar o reino, mas o seu plano não teria sucesso e isso não o ajudaria em nada. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos. 30 segundos, Levi. Eu vou pedir uma ajuda? Ok. Vamos ver qual ajuda sai para o Levi. E ele tirou a Bíblia do Desbravador. Então ele terá aí 30 segundos para fazer uma busca na Bíblia do Desbravador. Tudo certo? Tudo certo. 30 segundos, valendo, Levi. Será que em Daniel tem uma profecia que diz que o Rei do Sul vai fazer uma aliança com o Rei do Norte e que esse Rei do Sul daria a filha em casamento a fim de derrubar o reino, mas o seu plano não teria sucesso e isso não o ajudaria em nada? Encontrei. Encontrou? E aí, vai de verdadeiro ou vai de falso? É falso. Falso por quê? Porque é o contrário, é o rei do norte que faz uma aliança com o rei do sul. Ah, ok. Então por isso seria uma pegadinha. Ok, então pode confirmar. E a resposta dada pelo Levi, com a ajuda da Bíblia do Desbravador, está... Tá certo, é isso mesmo. É falso exatamente por conta disso que você falou. Em Daniel 11:17 encontramos essa resposta. Faz 100 pontos o Levi e acumula 1.950 pontos no placar. Agora é com você, Pedro. Pergunta na tela valendo outros 100 pontos. O livro de Daniel também contém a seguinte informação, abre aspas. Então ele voltará a atenção para as regiões costeiras e se apossará de muitas delas. Mas um rei reagirá com arrogância, a arrogância e lhe dará um fim. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos. 30 segundos, Pedro. Vou de falso. Vai de falso, por quê? Eu não lembro a palavra agora. Não sei se é comandante ou... outro posto aí, mas não é rei. Ah, não é rei, é uma outra coisa. Ok. Acho que é comandante. Comandante, você acha? Ok, vamos ver. E a resposta dada pelo Pedro está... Certa a sua resposta e era comandante mesmo, como você imaginava, Pedro. Faz 100 pontos o Pedro, acumula 1.800 pontos no placar e apenas 150 pontos separam esses semifinalistas. Eu quero lembrar você que agora vai vir uma prova que é a roleta bíblica, onde cada acerto vale 150 pontos. Tudo pode acontecer aqui. Só você acompanhando agora a roleta bíblica. E agora na roleta bíblica, eu vou tirar desta caixa o nome de 10 livros da Bíblia. Aqui eu tenho cartões que contêm os 66 livros da Bíblia, os nomes deles. De cada um desses livros, vocês terão que falar um verso da Bíblia de cor. Primeiro precisa falar o nome do livro, mesmo já tendo mostrado qual que é, depois o capítulo, o versículo e por fim o texto. Se isso tudo estiver correto, cada acerto vale 150 pontos, que é exatamente a diferença de pontos que tem entre vocês. Eu vou começar 5 livros com você, Pedro, 5 livros com você, Levi. Depois que eu falar o nome do livro, vocês têm no máximo 5 segundos para começar a falar. Se passarem os 5 segundos, eu já passo para o outro. E lembrando, quando eu começo com o Pedro, logo depois que ele terminar de falar, 5 segundos após ele terminar de falar, no máximo, você precisa começar a falar o seu verso e vice-versa. Ok? Não pode repetir o verso um do outro, senão consideraremos incorreta a resposta. Muito bem, vamos sortear qual deles começa. Eu tenho aqui o cartãozinho, você começa e não foi dessa vez. Vou embaralhar aqui e pedir para o Pedro, tá atrás no placar, sortear. E ele tirou
você começa. Então o Pedro irá começar. Estão prontos? Primeiro livro, então. 1 João. 1 João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Muito bem. Segundo livro, Gênesis. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 5,6. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Terceiro livro, Efésios. Efésios 2,9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quarto livro, Mateus. Mateus 21:22. E tudo quanto pedides em oração, crendo, o recebereis. Mateus 5,27. Disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Quinto livro, Amós. Amós 3,3. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Amós 3:8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Sexto livro, Atos. Atos, capítulo 3, verso 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Atos 8,1. E Saulo estava ali consentindo com a morte de Estevão. Sétimo livro, Joel. Joel 3,15. Só a luz escurecerão, as estrelas já não brilharão. Joel 2:29. Até sobre os meus céus e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Oitavo livro, 3 João. 3 João 1:1. O presbítero Amado Gaio, a quem eu amo na verdade. 3 João 14. Espero vê-lo em breve, então conversaremos face a face. Nono livro, Cântico dos Cânticos. Cânticos 2:1. Sou uma rosa de Saron, lírio dos vales. Cantares 1:1. Cântico dos Cânticos de Salomão. Décimo e último livro, Marcos. Marcos 2:28. De sorte que o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Marcos 1:17. Marcos 1:17. Marcos 1:17. Acabou o tempo. Ok, então esse último do Pedro não valeu. Deu 5 segundos, ele não tinha começado a falar o verso ainda, então não valeu. A nossa produção fez a análise de todos os versos ditos por eles e a gente tem a seguinte situação. O Levi falou 10 versos e o Pedro falou 9 versos. Dos 9 versos que você falou, Pedro, tem um em Mateus que você disse que em Mateus 5:27 estaria escrito: e disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Mas na verdade isso está em Mateus 4:19, então esse verso não foi considerado correto. E tem um outro que você falou do livro de Atos, no capítulo 1, capítulo 8, versículo 1, que você disse, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Acontece que esse verso ele tem um complemento bem grande depois. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, todos exceto os apóstolos foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. A nossa produção procurou em várias versões, não tem nenhuma. Talvez o que tenha acontecido foi uma coisa que a gente conversou uma vez, que na Bíblia do Desbravador tem um intertítulo no começo do capítulo 8 e diz, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Também tem então. Tem um intertítulo e aí o verso continua e aí, enfim, tinha um complemento e aí talvez por isso você teve a impressão que era só esse trecho da Bíblia. Então, dos 9 que você falou, 7 estavam corretos. E Levi, dos 10 versos que você falou, os 10 versos estão corretos. Então, Levi, seja bem-vindo à final. Vai ser um privilégio estar com você nessa final daqui a alguns dias. Que Deus te abençoe. Obrigado. E na semana que vem a gente tem a outra semifinal para saber quem encontra com o Levi na grande final. Será a Júlia com o Samuel que já se encontraram na primeira fase. Será a Júlia ou o Samuel que encontrarão o Levi? Para saber tudo isso, só você acompanhando
o nosso Bom de Bíblia Team na semana que vem, na outra semifinal. Um grande abraço para você, até semana que vem. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até lá, tchau, tchau!